Fala, meu parceiro, você tá bom? Deixa eu te falar, você lembra como que aconteceu a batalha do Trio Monstro lá em Wano? Você se lembra como que eles enfrentaram o Kaido e seus comandantes? Certeza que você nem viu, cara. Então hoje vamos presenciar as lutas mais insanas do Trio Monstro até o momento. Mas antes, preciso dar um resumo pra vocês do que ocorreu no arco de Wano até chegar nesse ponto. Então vem comigo, bebê. Mano, começa logo depois dos eventos de Whole Cake Island, aquele arco da Big Mom, tá ligado? Aí os Mugiwaras viajam pro país de Wano, uma terra isolada e dominada pelo Yonkou Kaido, o rei das feras. O país vive sob um regime cruel, controlado por Kaido e pelo Orochi, que o transformaram em um lugar de fome e miséria. O objetivo do Luffy é libertar Wano e restaurar a linhagem do clã Kozuki, destruída anos atrás. Logo ao chegar, Luffy se envolve em confusão e conhece uma garotinha chamada Tama, que sonha em ver o país livre. Ela mostra a ele como o povo sofre e isso motiva Luffy ainda mais a enfrentar Kaido. Enquanto isso, Zoro também está em Wano e acaba lutando contra vários inimigos locais, mostrando o quanto o país está corrompido. Kinemon e os 9 bainhas vermelhas, os samurais mais fiéis ao falecido Oden, tentam reunir forças para derrubar Kaido. Com o tempo, Luffy, Zoro, Lau e os Minks e os samurais também se unem e formam uma poderosa aliança. O plano é atacar Onigashima, a fortaleza de Kaido, durante o Festival do Fogo, quando todos estariam distraídos. Antes do ataque, os personagens evoluem muito. Zoro recebe a espada lendária de Oden, chamada Ema, que drena o Haki de quem a empunha. Luffy treina nos campos de prisioneiros e aprende a usar o Ruyo, que é uma forma avançada do Haki. E o Sanji, que é um dos meus personagens preferidos do anime, recebe o traje do Germa 66 e começa a despertar os poderes genéticos herdados de sua família. Enquanto todos se preparam, Big Mom chega a Wano em busca de vingança, e Kaido propõe uma aliança entre os dois Yonkous, colocando o mundo inteiro em alerta. Quando chega o dia do festival, a grande batalha começa. A aliança Ninja Pirata Mink Samurai invade Onigashima de surpresa, enquanto Kaido e seus subordinados celebram. Durante o caos, Kaido trai Orochi e o mata, assumindo o controle total do país. O castelo vira um campo de guerra, e as lutas se espalham por toda parte. Os 9 bainhas vermelhas enfrentam Kaido com toda a sua força, relembrando a vontade de Oden, mas são derrotados um por um. Luffy sobe até o topo para enfrentá-lo diretamente, e as batalhas mais importantes começam a se formar. Sanji enfrenta Queen, um dos comandantes de Kaido e um dos responsáveis por experimentos genéticos no passado. Zoro enfrenta King, o braço direito de Kaido e último sobrevivente da raça Lunarianos, capaz de gerar fogo e resistir a qualquer golpe. Luffy, por outro lado, enfrenta Kaido diversas vezes, e mesmo após ser derrotado, ele sempre volta de novo. Durante suas lutas, ele aprende a usar o Haki de forma avançada e finalmente consegue lutar de igual para igual contra o Imperador das Feras. Enquanto isso, Yamato, a filha de Kaido que idolatra Oden, se junta à aliança e enfrenta o próprio pai para dar tempo a Luffy. Momonosuke, filho de Oden, se transforma em um dragão adulto por Shinobu e ajuda Luffy a voltar ao topo do castelo. Nesse ponto, tudo converge para as 3 grandes batalhas: Sanji contra Queen, Zoro contra King e Luffy contra Kaido. Cada um carrega o peso do destino de Wano, a vontade de Oden e o sonho de libertar o país. A vitória deles significa o fim do domínio de Kaido e a libertação definitiva do povo de Wano. Resumidamente é isso, rapaziada. Se quiserem mais detalhes, vão ter que assistir o anime. E já adianto que esse arco é longo pra caramba, mas bora pras lutas insanas, fi, que é o mais importante. Após as revoltas e tretas no castelo de Onigashima, se inicia o embate entre Sanji e Queen. O Sanji já está chateado, pois acha que está se tornando sem sentimentos e se tornando um monstro igual seus irmãos. E o Queen diz que quer lutar contra o Sanji com o traje da Germa. Então, Sanji destrói o traje, acende seu cigarro e agora o bagulho ia ficar louco. Então ele dá uma ligada pro Zoro, que também já começou sua luta contra o King, e diz que vão vencer os Piratas Fera, e pede para que o Zoro mate ele se ele perder a cabeça. E Zoro diz que vai fazer com todo prazer, e pede para ele não morrer até lá, mostrando como é foda a parceria desses dois, mano. Voltando pra luta, Sanji, com toda a sua velocidade naquele estilo Rock Lee que vocês já conhecem, prepara um ataque e já vai pra cima, e acerta um chutão de fogo bem na bochecha do dinossauro, jogando ele longe. Mas o Queen já levanta e prepara um tiro da boca, e o Sanji desvia. Então o Dino levanta e começa a usar os poderes dos irmãos do Sanji, primeiro o vermelho, depois o azul de raio. Então começa a atacar o nosso cozinheiro enquanto ele desvia e contra-ataca. Então ele prepara um chutão, mas o Queen só agarra ele e vai macetando o Sanji na parede com o poder do irmão verde dele. E de maneira insana, o Sanji fala que ainda não acabou e acende sua perna, se libertando e explodindo o braço do cara. E depois acertando um super chute bem no bucho dele, jogando ele pra longe. Mas mesmo assim não é o suficiente. Então o Queen replica a técnica de invisibilidade do traje do Sanji e tenta acertá-lo na covardia. Mas o Sanji some novamente apenas com sua velocidade.
Então aparece uma mulher do nada para pegar seu ratinho no meio da batalha, e o Queen se prepara para atacá-la. Então o Sanji bola uma estratégia, já que agora ele despertou a resistência da família Germa, ele decide esquentar mais ainda sua perna para gerar chamas mais poderosas, criando assim um fogo azul totalmente insano, criando chutes mais poderosos, e agora começa a batalha de verdade, fi. Com uma troca de golpes sinistra, o Sanji maceta o Queen de todas as formas, jogando ele pra longe uma vez e ele volta novamente, e o Sanji vai pra cima sem parar de atacar, dando seu golpe final, o jogando pra fora de Onigashima, dando fim à primeira das lutas, cortando pra luta do Zoro, que já está no chão sem entender os poderes do King, e começando a se adaptar mais com a espada, ele se levanta e começa um combate de espadachins. Zoro tenta atacar, mas o King desvia igual no Matrix, e leva um socão, mandando ele pro chão. Então o King se levanta na frente dele e diz que vai dar uma chance pro Zoro atacá-lo. Então sem perder tempo, ele ataca sem fazer nenhum arranhão e ainda explodindo tudo, e o Zoro continua sem entender. Então corta pra uma cena do Queen falando que o King é de uma raça muito rara e poderosa, que são os Lunarianos. Então o Zoro fica coberto de haki com uma aura igual do Broly, dando um ataque poderoso, mas continua sem causar dano, enquanto a Emma continua sugando seu haki. Então o King aproveita e se transforma naquele dinossauro voador e acerta um ataque em cheio, e começa novamente uma trocação sincera entre eles. E o Zoro já tá de novo caído nos escombros, só o bagaço. Então começa um flashback do passado dele, que faz ele se lembrar da meninazinha que morreu. Então fodasticamente o Zoro desperta o haki do rei igual do Luffy e coloca esse poder nas suas espadas, e a batalha recomeça. O Zoro continua tentando encontrar a fraqueza do King, que não sente efeito de nenhum ataque. Então ele percebe e prepara seu ataque, e o King finalmente se defende, pois o segredo para derrotá-lo é quando o fogo que ele tem nas costas apaga. Aí ele fica vulnerável, conseguindo assim causar o primeiro dano nele, e para não verem o seu rosto, King mata os figurantes que estavam assistindo a luta, e podemos ver que o King é bonitão, fio, olha essa skin do cara. E a troca de golpes volta a acontecer, mas o Zoro já fica no chão de novo por conta da espada que tá sugando seu poder. Então o Zoro começa a dizer que vai terminar rápido, para a espada não acabar matando ele, e vai para cima com seu poder máximo, levantando um monte de pedras pro ar, enquanto o King ataca com muito fogo e o Zoro continua se defendendo. Então o King prepara seu melhor ataque, que é um poderzão gigante de fogo, e começa a atacar o Zoro, mas mesmo assim ele continua avançando e cortando todos os dragões de fogo. Então ele prepara seu ataque indo pra cima com tudo, e acontece aquele choque de poder, e aí o Zoro sai como vencedor, farmando aura e finalizando o episódio com uma homenagem ao Zoro. Que combate, amigos! Cê é louco! Cortando pra luta do Luffy, ele já está no chão por perder mais uma vez pro Kaido, mas do nada começam uns barulhos de tambor e ele começa a se tremer tudo. Aí corta pro Zunisha, que é aquele elefantão, falando que o Joy Boy despertou, e o Luffy tá com cabelo branco e começa a emanar uns raios de forma insana. Aí corta pros Goroseis, dizendo que a fruta da borracha na verdade é só um nome pra esconder a verdadeira fruta, que é uma fruta Zoan mítica do Deus do Sol. Então no caso, a fruta que conhecemos, que é a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, na verdade é a fruta do Deus do Sol. Aí o Luffy começa a fazer umas gracinhas que nem desenho animado e transforma tudo em sua volta em borracha, e ainda rachando o bico. Então ele infla seu braço e puxa o Kaido lá de dentro como se fosse um brinquedo. Aí ele já fica maromba e começa a socar o Kaido, e até a animação fica mais parecida com o desenho animado. Aí ele começa a bater com o Kaido no chão como se não fosse nada. Então o Kaido gospe um fogo no Luffy e ele transforma o chão em borracha e usa como escudo, fazendo o ataque do Kaido voltar pra ele, mostrando assim que ele ativou o Gear 5. Então o Kaido pega e engole ele, e o Luffy começa a atacar por dentro do estômago dele, mostrando que agora ele tem um tipo de Toon Force, e passa a mão por dentro dos olhos dele fugindo da sua boca. E mano, que tipo de luta é essa? Então o Luffy do nada se transforma em gigante pra lutar de igual pra igual com o Kaido, e leva logo uma mordida, e depois começa a pular corda com ele, mano. Olha esse cara, velho. Então o Luffy sai correndo que nem aqueles desenhos antigos e leva uma pancada do Kaido bem na cabeça, que faz ele parar lá embaixo, assustando todo mundo. E do nada ele começa a perder o poder por ser desgastante demais, mas mesmo assim o Kaido também está no limite, ficando de joelhos. Mas o Luffy, com o poder do protagonismo, se transforma de novo e vai pra cima, levantando o chão, e leva só uma na lata, ficando com a cara toda torta. E depois transforma todo o chão ao seu redor em borracha, atacando o Kaido em cheio e pegando impulso e dando mais um socão, jogando o Kaido pra longe. E o Luffy continua debochando e usando o chão como pula-pula, tirando uma com a cara do Kaido. Então o Luffy vai pra cima de novo, pega um impulso no chão e pega um raio com a mão e joga no Kaido, o atacando de todos os lados, e usando os raios como impulso, continua atacando, puxando muitos raios e atacando sem parar. Então o Kaido prepara um ataque poderoso que explode tudo, e o Luffy agarra ele e arma um soco imenso, e pede pro filho do Oden puxar ele de baixo pro Luffy acertar o Kaido com tudo. Então o Kaido usa sua técnica mais poderosa, que deixa ele coberto de lava, queimando tudo ao seu redor, e o Luffy prepara seu ataque, e o Kaido também vai pra cima, colidindo os poderes. Então o Momo puxa a ilha, e o Luffy vence o embate de ataques e manda o Kaido pra longe com um punho imenso, finalizando com essa cena dos balões do Festival de Fogo, subindo aos céus enquanto o Luffy admira e dá risada.
E foi isso, rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve, deixem mais ideias de vídeos que ajudam pra caramba aqui no comentário, mano. E é isso, falou!